Se vocês estão acompanhando até aqui e gostaram, não vai ser difícil entender o método do trapézio, que é o que eu vou falar agora. O problema que a gente tem com retângulos, ainda que tenha obtido um resultado muito melhor quando a gente usa a soma de Riemann da média, é que um retângulo é sempre horizontal em cima. E uma curva genérica, né? Aqui a gente está fazendo com a do cosseno, mas poderia ser qualquer outra. Ela vai ter raramente uma inclinação nula, né? Ela raramente vai ser horizontal. Ela sempre vai estar inclinada para baixo, como está aqui, inclinada mais para baixo, como está aqui, ou inclinada para cima, como está aqui. Isso é o que a gente vai ter a maior parte do tempo. É um caso particular quando dá uma coisa quase horizontal, como por exemplo essa aqui, em que o retângulo está bem próximo de descrever o que está acontecendo. E aí, alguém, não sei detalhes da história desse método, quem pensou nisso primeiro, pensou em usar um trapézio para fazer essas contas. Pelo seguinte, porque um trapézio, você pode pensar ele como uma soma de um retângulo com um triângulo, ou de um retângulo em que os dois lados têm alturas diferentes, né? Então, tipo, aqui o B é bem mais alto que o Bzinho. E aí a maravilha disso é que você pode calcular essa área aqui usando essa expressão. Ó. Então a área de um trapézio vai ser a largura que ele tem aqui vezes a soma das duas laterais dividido por 2. Porque como aqui é um triângulo, o que você está fazendo quando soma as duas e divide por 2, então vamos dizer que o Bzinho mais o Bzão dividido por 2 vai dar aqui. Então o que você está calculando é a área de um retângulo que tem esse comprimento aqui, ó, mais ou menos onde a mãozinha do mouse está passando agora. Então por que isso é interessante? Porque se a gente começar a colocar um monte de trapézio aqui, de pé, com essa parte diagonal dele, né? Essa diagonal aqui, ó, que está inclinada, a gente coloca ele aqui em cima. Aí tem uma boa chance de que quando você botar o trapézio, essa linha aqui vai ficar mais ou menos em cima dessa lateral aqui, que a gente tem naquele pedaço do triângulo, entre aspas. Então, qual que é a ideia da regra trapezoidal? Aqui o que eu estou fazendo é criando o vetor, calculando o cosseno dele e o seno, como a gente já fez lá em cima. E essa linha aqui é para plotar o vetor no eixo x e o cosseno do vetor no eixo y. Então, isso aqui é um gráfico do cosseno, por isso que no label está cosseno aqui. E aí o que a gente pode fazer é usar esse comando plt fill between. Deixa eu fazer aqui plt, opa, estraguei a surpresa, fill between. Então o que esse comando faz? Você dá um shift tab, então ele preenche a área entre duas retas horizontais. Então o que a gente faz com isso é definir dois pares de coordenadas. Definir dois pares de coordenadas, como está aqui. E aí a gente consegue preencher entre essas coordenadas. Vamos fazer um gráfico aqui, primeiramente, para mostrar o que esse negócio vai fazer. Então o fill between opa, aqui ele está dando um erro porque eu não coloquei os elementos, né? Então o que a gente faz, olha, você pode colocar, por exemplo, 3, 2. Eu vou fazer e depois vamos tentar entender o que está fazendo. 4, 5. Aí já deu para entender o que ele fez. Então isso aqui é um trapézio. Então, ó, ele preencheu entre o 2 e o 3 na horizontal
e preencheu entre... Melhor dizer isso aqui de outra maneira. Então o que ele fez, ó, em cima do 2, o 2 na horizontal, aqui está o 5 na vertical. Então, uma das quinas, essa quina aqui, ele pegou esse 2, veio daqui, esse 5 é o que deu essa altura aqui. E o mesmo para o primeiro elemento de cada ponto ali, ó. O 3 está aqui e o 4 está aqui em cima. É isso que quer dizer quando você olha aqui e vê x, y1, x, y2. Então o primeiro elemento é a coordenada x e o segundo é a coordenada y. Então eu já executei a linha de baixo, estou escolhendo o resultado só para a gente ver aqui antes o que eu vou fazer. Tem um outro jeito de pegar o elemento, além de fazer i igual a 1, aí colocar o i aqui, ele vai pegar o primeiro elemento. Se eu quiser pegar mais de 1, o que pode ser a situação às vezes, eu posso fazer isso aqui, ó, i e i menos 1. Ah, desculpa, eu fiz ao contrário. I menos 1 até 1. Então aqui ele está pegando o primeiro elemento. Se eu botar um i mais 1 aqui, ó, daí ele pegou o primeiro e o segundo. Então isso aqui significa, quando eu uso esses dois pontos, é que eu quero, por exemplo, pegar, vamos supor, do 0 até o 5. Os 5 primeiros, ó, tá aqui. Então o que eu vou fazer vai ser pegar desse elemento i menos 1 até o i mais 1. E vou usar esse fill between que eu acabei de mostrar para fazer um gráfico com essas posições aqui, ó. Então, por exemplo, plt.fill between, isso aqui deu um vetor. E aí eu posso pegar aqui, vou só fazer um teste para vocês verem, vou colocar aqui i, desculpa, aqui não quero colocar o vetor, eu quero colocar o cosseno do vetor. Tá aí. Então olha o que ele desenhou. Com esse fill between, eu tenho um trapézio desenhado, que ele está indo do 0, 0 até o 1 que está lá em cima. E lembram que o valor do primeiro elemento do vetor era 0,49? Então se olhar aqui, ó, não está chegando no 0,5, ele está vindo até o 0,49. E aí está desenhado um dos trapézios. Agora o que a gente precisa fazer é fazer esse contador andar, que aí cada vez que eu estou fazendo isso aqui, eu estou desenhando um trapézio diferente. Às vezes vai parecer uma coisa bizarra assim, mas isso não vai gerar um problema para a gente. Então o que eu fiz aqui, ó, eu estou usando esse comando que eu coloquei antes, só que dentro de um while. Eu estou usando só esse comando. Então quando você executa ele, por padrão já vai ficar com cores diferentes, ó. Então primeiro trapézio, segundo trapézio, terceiro trapézio. E aí o que eu tinha falado no começo desse vídeo é que a ideia do trapézio é justamente usar esses triângulos aqui. Já que se a gente olhar nas somas de Riemann, é sempre um triângulo, né? Algo bem próximo de um triângulo que está faltando ou sobrando aqui. Então o método do trapézio vem para resolver de maneira melhor ainda esse problema. E aí se você usar
uma técnica muito semelhante com a que a gente fez antes, para calcular o valor das integrais, né, antes no outro vídeo. Você pode fazer o seguinte, ó, é aquela mesma lógica para calcular a área, só que o nosso elemento de área que está aqui, ele ainda tem a mesma largura, porque o trapézio que a gente está usando, ele tem a mesma largura que os retângulos tinham, só que a altura dele, eu estou usando esse negócio aqui, ó. Esse negócio aqui, vou voltar lá no Wikipédia do trapézio, esse negócio que eu estou fazendo ali é isso aqui, ó, é o B maiúsculo mais o B minúsculo dividido por 2. Então eu estou pegando a média desse lado e a média desse lado, a média dos valores de uma lateral com da outra lateral e dividindo por 2. Então qual a vantagem de fazer isso? A vantagem de fazer isso é que esse negócio tende a funcionar ainda melhor em muitas situações do que a própria soma de Riemann da média. Então dá uma olhada aqui, eu também estou com 20 elementos. Essa aqui é a curva que a gente obteve. Se você olhar para a soma de Riemann da média, parece estar um pouco melhor, né? Pelo menos visualmente. Mas o método trapézio é bastante poderoso. E se você aumentar um pouquinho mais, olha aí, com 30, ele já ficou uma coisa que no visual é difícil de distinguir, né? Vamos voltar lá na soma de Riemann da média e vamos botar 30 aqui também para ver o que acontece. Realmente os dois métodos, para esse caso, tem um desempenho bastante interessante. Se você não quiser deixar essa coisa toda colorida aqui, você pode vir aqui e colocar um color igual a R. Aí vai ficar tudo vermelho. Então, aquilo ali é a área que a gente está cobrindo usando essa regra trapezoidal.